As principais legislações educacionais brasileiras. Alguns aspectos históricos, parte 3. A ditadura militar e as reformas do ensino na educação brasileira. Já tínhamos falado no vídeo anterior que a Segunda Guerra Mundial terminou em 1945. Contudo, é importante também saber que terminou após o lançamento de bombas atômicas nas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, o que fez surgir a Era Atômica e uma crescente tensão no mundo. Duas grandes potências surgidas ao final da Segunda Grande Guerra dominavam o cenário mundial nos aspectos político, econômico e bélico. Os Estados Unidos da América e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas dominavam o mundo, e isso porque mantinham arsenais atômicos e se ameaçavam constantemente. Nunca se enfrentaram diretamente numa guerra. Por isso, esse período importante da história da humanidade é chamado de Guerra Fria. Mais adiante, vamos saber como isso influenciou na política, na legislação e na educação do Brasil. No Brasil, Getúlio Vargas volta ao poder eleito pelo povo em 1951, depois de ter renunciado em 1945 por apresentar similaridades com os países de regimes totalitários. Mas, devido a pressões políticas no cenário brasileiro, cometeu suicídio em 1954, deixando a vida para entrar para a história, como mencionou em sua carta de despedida deixada em seus aposentos no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro. E no mundo, Estados Unidos e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas aumentavam seus ataques indiretos na Guerra Fria, tornando o mundo dividido entre capitalistas, liderados pelos Estados Unidos, e socialistas, liderados pela União Soviética. E esses dois países aumentavam cada vez mais seus arsenais atômicos, já capazes de destruir toda a vida na Terra por várias vezes. E os dois blocos se formavam e se antagonizavam, agrupando-se as duas chamadas superpotências. No Brasil, em 1955, chegava ao poder o presidente Juscelino Kubitschek, que prometia promover o desenvolvimento de 50 anos do país em apenas 5. E uma de suas maiores promessas foi a de transferir a capital brasileira para o Planalto Central, como era previsto desde o início do período republicano no Brasil. Para isso, construiria a cidade de Brasília, a nova capital federal, do zero. Em 21 de abril de 1960, foi finalmente inaugurada Brasília, que havia sido projetada pelos arquitetos Oscar Niemeyer e Lúcio Costa. Então a capital do Brasil deixou de ser a cidade do Rio de Janeiro e ia para o centro do país. E enquanto isso, a tensão entre as duas superpotências no mundo aumentava muito, sendo instalados mísseis nucleares em vários lugares do mundo. Mas quase que a Guerra Fria esquentou de vez quando a União Soviética instalou mísseis nucleares em Cuba, na América Central. Esses mísseis poderiam atingir a capital dos Estados Unidos em poucos minutos, ou mesmo a cidade de Nova York. Quase tivemos a terceira e última guerra mundial com esse episódio, mas depois de muita tensão, de infindáveis negociações, a União Soviética retirou os mísseis de Cuba e a guerra voltou a ser fria por mais um tempo. Só que, com receio de ver outros países socialistas apoiando a União Soviética na América, os Estados Unidos atacaram de outra forma. Promoveram o surgimento de ditaduras militares na América Latina. E no Brasil, um país estratégico para os interesses estadunidenses, ocorreu um golpe militar e a ditadura foi instaurada em março de 1964. A partir daí, muitos direitos políticos foram cassados. O povo não podia mais escolher seus presidentes. Qualquer crítica ao governo era tratada com rigor e perseguição, chegando mesmo a infindáveis torturas, mortes e desaparecimentos. Muitas pessoas foram para o exílio, ou seja, saíram do Brasil para não morrer. Emissoras de TV foram fechadas, assim como jornais, revistas, rádios. Era proibido criticar ou cobrar o governo.
era proibido colocar sua opinião. Era exigida a obediência calada. Só era divulgado pela imprensa o que os governos militares queriam. Os Estados Unidos fizeram com que, em praticamente toda a América Latina, surgissem ditaduras no mesmo modelo, tudo para que não surgissem outros países socialistas no continente americano. Todos os presidentes da República durante a ditadura militar foram militares. Nenhum deles foi escolhido pelo povo. O Congresso Nacional chegou a ser fechado. E os Estados Unidos, com o desejo de fortalecer seu domínio na América Latina, criaram a USAID, que era uma agência para o desenvolvimento internacional. Uma das funções dessa agência era influenciar de forma decisiva nas políticas educacionais dos países aliados aos Estados Unidos, inclusive no Brasil, onde foi feito um acordo entre o então Ministério da Educação e Cultura com essa agência. Esse acordo ficou conhecido como MEC-USAID. E seguindo as políticas do USAID, a nossa primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que foi a Lei 4.024 de 61, sofreu grandes alterações, fosse no ensino superior ou nos chamados primeiro e segundo graus. Em 1971, foi aprovada a Lei 5692/71, que foi uma lei de reforma do ensino de primeiro e segundo graus no Brasil. A Lei 5692/71 não deve ser considerada uma Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, pois a Lei 4.024 de 61 não foi totalmente revogada e a lei de reforma não tratava de todos os níveis de ensino. Uma das mudanças trazidas com as reformas educacionais durante a ditadura militar foi a prática do tecnicismo. O tecnicismo é uma tendência pedagógica que induz a uma prática não pensada, apenas treinada. Então, pode-se dizer que um dos objetivos dessa tendência implantada nas nossas escolas é fazer com que todos pensem de forma igual, eliminando as discordâncias. As práticas educacionais tecnicistas dificultavam o desenvolvimento do senso crítico dos alunos e, consequentemente, da população escolarizada. Isso porque o tecnicismo se baseia numa concepção psicológica aplicada à educação conhecida como behaviorismo, que, resumidamente, prega o mero treinamento dos alunos. Não se preocupa, pois, em fazer o aluno entender. O aluno apenas aprendia a fazer as coisas, mas sem encontrar sentido ou significado no que fazia. Um dos principais lemas da ditadura militar era: Brasil, ame-o ou deixe-o. Não era viável que se amasse o país e se lutasse conscientemente por uma melhoria. Era preciso se calar. Logo, uma educação tecnicista com bases behavioristas vinha bem a calhar para os governos da época. Chegamos ao final da parte 3 de nosso passeio sobre alguns aspectos históricos da legislação educacional brasileira. No próximo vídeo, teremos a última parte, quando ocorreu a redemocratização do país. Então, até lá!